Senhor a todos os irmãos e todas as irmãs. Hoje nós iremos aprender e ouvir o Senhor falar conosco através da porta dos cavalos. Às vezes a gente ouve sobre essa porta e não entende muito bem o que ela significa, mas hoje o Senhor vai falar conosco, com vocês e comigo também a respeito da porta dos cavalos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Neemias 3, verso 28, que diz assim: Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Irmãos, a porta do cavalo, ela era onde os cavalos adentravam para Jerusalém. Essa porta, ela tinha uma localização privilegiada. Por quê? De lá os cavalos e os cavaleiros saíam para guerrear. E de lá eles tinham a visão se estava vindo outros exércitos contra Jerusalém. Então a visão daquela porta era uma visão privilegiada. Era uma porta que quem estava ali conseguia ver tudo. E quem passava por aquela porta, normalmente precisava ir até o templo ou até o palácio. Por quê? Era uma porta muito próxima a esses dois locais, tanto ao templo quanto ao palácio. E por esse motivo, o próprio rei, os sacerdotes, mensageiros do rei, entravam por essas portas também, mercadorias, cargas. Através dessa porta, era uma porta muito movimentada. Então, era uma porta muito utilizada naquela época. E eu estudando sobre essa porta, eu comecei a tentar entender o porquê de ser a porta dos cavalos. E qual era a função do cavalo. Na Bíblia, o cavalo, ele simboliza força, ele simboliza poder, coragem e também batalha. Na Bíblia, quando a gente vê muitas histórias de guerra, tem os cavalos juntos. Então, 90% das histórias da Bíblia que tem guerra, o cavalo também está lá. Então, o cavalo, ele simboliza força, ele simboliza poder, coragem e guerra. Não simboliza nada mais que isso. Força, poder, coragem e guerra. Então, o cavalo, ele não foi naturalmente criado para guerrear. Ele não foi criado, ele não nasceu para a guerra. Mas quando o cavalo ele é adestrado, o cavalo ele consegue guerrear. O cavalo ele não se dá muito bem em multidões, mas quando ele é adestrado e preparado para aquilo, ele não volta atrás. O cavalo ele não recua. O cavalo ele continua. O cavalo, ele permanece ali firme e forte. Pode ter espada, pode ter flecha, pode ter o que tiver. Ele continua ali firme com o cavaleiro, ele não volta atrás. Então o cavalo, ele tem todo esse significado. Em Salmos 20, capítulo 20, verso 7, diz que muitos confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não temos que confiar na força do cavalo, no que o cavalo faz, na rapidez, na agilidade. Temos que confiar na força do Senhor, do que o Senhor está do nosso lado, que Ele não falha, Ele está sempre conosco. O cavalo pode até falhar, mas o Senhor não. Então a nossa força, a nossa fé tem que estar no Senhor. Não tem que estar na nossa casa, no nosso carro, naquilo que temos nas nossas mãos. Tem que estar no Senhor. Porque quando não temos mais nada disso, quando perdemos tudo isso, o Senhor continua conosco. Ele não desiste, Ele não nos abandona e Ele não volta atrás naquilo que Ele nos prometeu. Então o cavalo, em muitas passagens da Bíblia, nós vemos o cavalo sendo sinônimo de guerra. Quando os cavaleiros iam para a guerra, eles montavam no cavalo e iam para a guerra. E o que significa reparar a porta dos cavalos na nossa vida? Trazendo para a nossa vida. Significa restaurar a nossa força, restaurar a nossa coragem, restaurar o nosso ânimo, a nossa vontade
Porque muitas vezes essa porta, esse nosso lado já está desanimado, já está cansado. Essa pandemia, quando estamos guerreando, quando estamos vivendo, nos deixa cansado e pensando, será que não vai acabar? Mas o Senhor é a nossa força. E a nossa força tem que estar firmada no Senhor. Tem que estar firmada e aplicada no Senhor. Então, aplicar a restauração da porta dos cavalos na nossa vida é restaurar a nossa força, a nossa coragem. Os sacerdotes, que eu quero chamar a sua atenção para esse verso de Neemias 3, a respeito da porta dos cavalos, é que nessa porta, quem reparou foi os sacerdotes. Isso acontece apenas em 2 portas. Das 12 portas, apenas 2, quem restaurou foi o sacerdote. Em outras portas, vemos que foram famílias que a restauraram, né? Mas, neste caso, foi os sacerdotes. E por que foi os sacerdotes? Os sacerdotes restauraram a porta das ovelhas e também a porta dos cavalos. O sacerdote, ele cuida das coisas espirituais. O sacerdote, ele cuida das ovelhas. O sacerdote, ele cuida das guerras espirituais. Então, o que nos atenta à restauração dessa porta, o porquê dos sacerdotes terem que ir lá e restaurar essa porta, é que muitas vezes as nossas batalhas não são físicas. As nossas batalhas não são contra a carne, as nossas batalhas são espirituais. Muitas vezes a gente precisa restaurar essa porta dentro de nós no sentido espiritual. A gente tem força para trabalhar, a gente tem força para ir para a igreja, a gente tem força para continuar, para não desanimar, tá de segunda a segunda na igreja orando, não para de orar em casa, mas o nosso espiritual está abalado. A gente vem, mas no fundo o nosso espiritual está abalado. Então os sacerdotes, eles separaram tanto a porta das ovelhas quanto a porta dos cavalos, no sentido espiritual. Porque a nossa guerra, ela não é somente física, ela é uma guerra espiritual. Principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo momentos que a depressão quer nos atingir, muitas vezes a ansiedade quer nos atingir, muitas vezes o nosso lado sentimental, muitas vezes a nossa mente quer tirar a nossa paz diante de tantas coisas ruins que está acontecendo no mundo. No Brasil, no mundo, vemos pessoa do nosso lado que é acometida por essa enfermidade e isso nos abala. Por mais que estejamos aqui forte, estamos aqui na igreja ou muitas vezes em casa, nos sentindo forte, a nossa alma, o nosso espírito abala. Então hoje o Senhor nos convida a restaurar a porta dos cavalos. Lá em Isaías capítulo 40, do 28 ao 31, eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 40, do 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que o Senhor quer falar conosco hoje é que muitas vezes a gente cansa, a gente se fadiga. É normal cansar em meio à guerra. Mas nós não podemos desistir. Assim como o cavalo, em meio à guerra, quando ele está preparado e pronto, quando ele aprendeu a fazer aquilo, o cavalo ele não volta atrás, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que continuar naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. É no meio da guerra, Ele nos dará força. E é Ele que vai nos sustentar neste momento de guerra.
Então aqui em Isaías 40, no verso 29, diz que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. Restaurar a porta dos cavalos significa restaurar a sua força, restaurar a sua coragem, restaurar muitas vezes o seu ânimo, a sua vontade. Então, o Senhor nos convida para restaurar essa porta na nossa vida, aplicando isso nas nossas vidas. E uma outra coisa que estudando sobre isso, o Senhor falou muito comigo, é a respeito do medo. O medo da batalha, o medo da guerra. É normal sentir medo. O medo não é algo anormal. É normal sentir medo. Nós vemos em 1 Reis 19 que Elias ele se escondeu com medo de Jezabel. Elias, um profeta preparado, que não tinha medo de nada, que estava pronto, que tinha a palavra. Ele sentiu medo e ele foi se esconder. E quando ele estava lá escondido na caverna, o Senhor falou com ele e falou: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Volta. E ele com medo fala para o Senhor: mas Senhor, estão querendo me matar. E o Senhor diz a ele: volta. O medo não pode nos parar. Não é algo anormal. Não é algo que as pessoas não sentem, que você é diferente por sentir medo. Todo mundo sente medo. A diferença está na forma que você vai lidar com o seu medo. A forma que você lida com o seu medo. O Senhor está te atentando a isso. Nós não podemos ter medo de estar diante da guerra. Porque o Senhor está conosco, é Ele que batalha as nossas guerras. O Senhor está conosco, firme conosco. E temos que continuar. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio à espada, à guerra, aquela luta, a inimigos vindo, ao inimigo guerreando contra você, temos que continuar sem medo. E algo que me chamou muita atenção no verso de Neemias é que diz que os sacerdotes eles restauraram a porta dos cavalos de fronte das suas casas. Ou seja, os sacerdotes eles moravam em frente à porta dos cavalos. E você estar com uma porta acabada, derrubada, hoje, quando nós estamos na nossa casa, quando não temos a porta, estamos vulneráveis. Estamos vulneráveis a qualquer perigo, a qualquer situação. Por mais que você queira colocar ali um lençol, alguma coisa, um cobertor, não vai te dar a sensação de estar seguro. Então, a restauração da porta era importante também, porque significa a proteção. E essa porta estar destruída, significa que aquele lugar não é protegido, falta proteção. E uma casa sem porta é uma casa sem segurança. Uma casa sem porta é uma casa sem segurança. E eu não digo isso fisicamente, eu digo isso espiritualmente. Uma casa sem porta, é uma casa sem segurança. É uma casa que está vulnerável a tudo que possa acontecer. Se vai entrar um ladrão, se vai entrar, às vezes, um bicho, se vai entrar qualquer coisa. Pode entrar qualquer coisa por uma casa sem porta. Então, os sacerdotes, eles repararam ela para dizer que agora estamos protegidos, agora estamos prontos, agora estamos preparados. E reparar essa porta não só nos remete, não só significa também reparar a nossa força, mas significa reparar o lugar de instrução. Por que reparar o lugar de instrução? Porque o rei, quando ele ia para a batalha, ia preparar os seus cavaleiros, ele ficava naquela porta, e naquela porta ele dava instrução para os seus cavaleiros. Era lá que ele explicava e ele falava o que ia acontecer. Era lá que o rei passava as instruções da batalha. Então,
restaurar essa porta significa voltar a receber instruções do nosso rei, do nosso pai. Começar a atentar às instruções. Porque muitas vezes a gente vive na correria, a gente vive trabalho, escola, e agora a impressão que eu tenho é que quando a gente trabalha em casa e a gente estuda em casa, é que a gente não tem mais mesmo tempo para nada, porque o lugar onde era o nosso descanso, hoje virou o nosso trabalho, hoje virou a nossa escola, a nossa faculdade. Então a gente não tem aquele lugar de paz. Então é a gente restaurar o lugar onde a gente recebe a instrução. É nós abrirmos os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir a instrução do Senhor. Porque o Senhor nos instrui todos os dias, em todos os momentos. E nós precisamos receber orientação. Porque quem que vai para a guerra sem saber o que fazer? Sem saber qual é o motivo? Ou muitas vezes sem saber como usar a sua espada? O rei, ele nos orienta, o Senhor nos orienta a fazer, a tomar decisões, a ir ou a não ir, o Senhor nos orienta. Então que possamos restaurar também essa porta no sentido de restaurar a instrução que o Senhor quer nos dar em meio a essa guerra, em meio às batalhas das nossas vidas. E a reparação também dessa porta significa se preparar para a batalha. Quando os sacerdotes, eles restauraram essa porta, a porta ficou pronta. A porta, ela ficou preparada para a batalha. Então todos os cavaleiros, os cavalos que passavam por ali, estavam prontos e preparados. Porque já tinham restaurado a força, os cavalos estavam prontos para a batalha, já tinham recebido uma instrução do rei. Mas muitas vezes tem o cavalo, tem a instrução, mas não está preparado, não está pronto para isso. Então temos que reparar em nossas vidas a porta dos cavalos, pois só assim nos preparamos para a batalha. Não tem como se preparar para a batalha com a porta destruída. Você precisa restaurar a porta, para aí sim estar pronto para a batalha. A porta dos cavalos significa isso, batalha, guerra, e não só guerras físicas, guerras espirituais. E aqui o que o Senhor falou muito comigo, foi que não adianta termos o cavalo, termos instruções, e não reparar a porta. Ou muitas vezes estamos prontos, estamos preparados, mas não recebemos instruções. A parte da instrução está fechada, está quebrada. Para conseguirmos entrar numa batalha, essa porta precisa estar totalmente restaurada. Não é só uma parte da porta. Porque não é só a maçaneta da porta que precisa estar no lugar. Tudo precisa estar no lugar. Para a porta funcionar da forma que a porta tem que funcionar. E em Provérbios 21, 31, eu gostaria de ler com os irmãos também. Diz assim, Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu vou repetir para o irmão conseguir entender. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Se o Senhor não estiver na frente, irmão, não adianta o cavalo estar preparado. Não adianta ter força, não adianta ter coragem, não adianta nada, porque o Senhor não está na frente. O Senhor não está cuidando, o Senhor não está zelando. Não adianta ter cavalo, estar pronto, mas o Senhor não está no meio disso. Então precisamos restaurar essa porta, de forma tal que o Senhor consiga nos usar no meio da batalha. Que o Senhor consiga, através das nossas vidas, mostrarmos e sermos exemplo de que dá para continuar tendo ânimo, dá para continuar tendo felicidade, dá para continuar tendo paz,
mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma guerra, mesmo em meio a muitas dificuldades, mesmo em meio a batalhas, dá para ter paz, dá para ter felicidade, porque o Senhor está conosco, porque a nossa confiança está nele, porque a nossa confiança está no Senhor. E para finalizar, algo que o Senhor falou muito comigo quando estava preparando essa palavra, era a respeito da diferença entre o cavalo e o jumento. O jumento, ele consegue carregar 3 vezes mais o seu quilo, o seu peso. Então, o jumento, ele foi feito para carregar cargas. O jumento, ele foi feito para suportar cargas. Mas o cavalo não. O cavalo era para guerra. Ou era para guerra, ou era para dar honra. E Jesus, quando ele veio aqui na terra, e quando ele foi entrar na cidade, ele estava montado sobre um jumento. Um jumento que carrega cargas. E o Senhor que veio para carregar os nossos pecados. Em Isaías 53 diz que, olhando nós para ele, não víamos beleza alguma. Não víamos nada que pudesse chamar atenção. Em Zacarias 9:9 diz que ele viria em um jumento, carregando os nossos pecados. Com a simplicidade, não veio para a guerra. Veio para carregar os nossos pecados, lá naquela cruz. Mas aí em Apocalipse 19:11, que eu gostaria de ler com os irmãos. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E da veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que virá montado em um cavalo para guerrear com justiça, e nós estejamos preparados para guerrear não contra sangue, não contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, porque ele está conosco. Quando ele voltará em cima de um cavalo, mas hoje ele continua conosco. Em Efésios 6:12 diz isso, que não temos que lutar contra a carne, temos que lutar contra principados e potestades. Que o Senhor restaure hoje a porta dos cavalos em sua vida, para que estejais preparado para lutar, para guerrear, com instrução, com a direção do Senhor, prontos, com a nossa força, sem medo, com foco naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que você hoje venha orar e pedir ao Senhor que Ele venha restaurar essa porta em nossas vidas, que Ele venha arrumar essa porta em nossas vidas. Se ela ainda não está restaurada, que o Senhor venha restaurar hoje, que através dessa palavra o Senhor venha restaurar em sua vida a porta dos cavalos, e que hoje possamos estar atentos, fortes e preparados para guerrear junto com o Senhor no dia em que Ele voltar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.